professor Alexandre Magalhães, professor Dela, e o nosso tema hoje é sobre a questão da cidade e a questão da exclusão. Primeiro, composta, em primeiro lugar, pela professora Clarice Osório de Oliveira, aqui, graduada em Arquitetura e Urbanismo pela URGS, com mestrado e doutorado no PPG, Planejamento Urbano Regional da URGS, fez doutorado sanduíche na Oxford Brookes University, professor adjunto do Departamento de Urbanismo e Arquitetura e tem trabalhado na área de arquitetura e planejamento urbano. Obrigado. Em seguida, nós teremos a apresentação do professor Alexandre Magalhães, que é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, também licenciatura em Ciências Sociais pela UERJ, com mestrado em Sociologia pelo Instituto de Arquitetura do Rio de Janeiro e doutor pelo IESP também da UERJ. Pós-doutorado em Psicologia Social no Museu Nacional, é professor adjunto, Sociologia nessa universidade. Ele trabalha no grupo de pesquisa Sociologia Urbana e Internacionalização das Cidades, do grupo Pesquisa Associativismo, Contestação e Engajamento, e do Núcleo de Cultura Jurídica da Faculdade de Direito do FRJ, Dicionário Carioca de Favelas da Fiocruz. Tem trabalhado principalmente na área de Sociologia Urbana e Sociologia da Violência. Então, muito obrigado por estar aqui. E, finalmente, a professora Vanessa Marques, que é bisneta de um jovem chamado Carlos. Ela tem formação em Ciências Sociais, Políticas Públicas e Relações Internacionais, com mestrado na Integração Latino-Americana da Universidade Nacional de La Plata e doutorado em Ciência Política e Administração na Universidade Autônoma de Barcelona, um pós-doutorado em Ciência Política pela URGS, é professora adjunta do Departamento de Sociologia e do Pós-Graduação em Sociologia e coordena o Grupo de Pesquisa Sociologia Urbana e Internacionalização das Cidades e também participa do Grupo Democracia Participativa e Território da URGS. Muito obrigado por estar aqui. Então, nós, nesta ordem, passamos a professora. Pode falar. Tá ótimo. Oi, boa tarde. Tá bem, né? Então, queria muito agradecer o convite da Vanessa, em especial, que me proporcionou estar nessa mesa hoje. E, bom, a Vanessa fez esse convite, então, para eu falar sobre gentrificação e exclusão, trazer um pouquinho algumas questões da minha pesquisa relacionada a Porto Alegre, que foi no mestrado, eu estudei os projetos urbanos referentes à Copa do Mundo, e no doutorado estudei algumas questões sobre gentrificação em Londres e o projeto do 4º Distrito aqui em Porto Alegre. Então, hoje eu vou fazer uma fala que vai trazer algumas questões relacionadas à Copa do Mundo e ao projeto do 4º Distrito, mas com um viés da gentrificação que não vê isso simplesmente como um processo que acontece ao acaso, né? As remoções, as exclusões, e acho que o título foi muito feliz assim, em tratar a questão da gentrificação e exclusão em conjunto, porque eu vou abordar aqui um conceito do Smith, que é sobre a gentrificação programada e generalizada nos processos urbanos. Diferente da Ruth Glass, que escreveu, né, foi quem cunhou o termo gentrificação lá em 1964, para falar sobre a realidade da Inglaterra, de Londres, da renovação de classes, a transformação dos moradores em alguns bairros da área central de Londres, que ela passou a perceber, né, de uma observação da cidade. E lá ela coloca aquilo, então, nessa origem do termo gentrificação, é um processo que ele vai acontecendo, não necessariamente ele é um objetivo. E é isso que o Neil Smith traz de diferente, e ele coloca também que os processos de gentrificação, a gentrificação vai acontecer de maneira diferente, dependendo do lugar, da cultura e das questões que estão envolvidas e relacionadas àquele fenômeno urbano.
Mas é interessante a gente perceber também que nem no caso da Ruth Glass foi uma questão simplesmente do acaso. Fazendo algumas pesquisas lá na Inglaterra, eu me deparei com alguns dados de que 5, 6 anos antes do texto escrito pela Glass, houve uma mudança significativa na legislação de aluguéis no Reino Unido. Até então, existia uma regulamentação que proibia o aumento dos aluguéis. Ela regulamentava o preço dos aluguéis. E nesse período, menos de uma década anterior ao texto da Glass, existiu a liberalização total dos preços dos aluguéis e também a possibilidade de encerrar os contratos de aluguéis. Então, o que esse processo que foi visto aos olhos da Ruth Glass como algo ao acaso, talvez, como uma decorrência de algo não conhecido, tem a origem por uma ação do Estado, né? Que não se tinha essa expectativa. A diferença da Ruth Glass é que, ao liberar os aluguéis, não existia um projeto para um bairro em específico, para um local em específico. E é isso que daí o Smith vai trazer, e é o que eu vou mostrar um pouquinho aqui hoje sobre o caso de Porto Alegre. Então, como é que eu faço para passar isso? Preciso ligar antes, né? Tá ótimo. Então, eu sempre gosto de começar com essa imagem da capa, de uma reportagem da Zero Hora, que é de 2011, e diz: o sonho está em obras, bem-vindo a Porto Alegre de 2017. A gente já está em 2019, né, gente? Então, aí existe uma variedade incrível de projetos, sobretudo projetos relacionados à mobilidade urbana, que vão ser, e aqui são os que eu vou apresentar, que acabam sendo os responsáveis pelas remoções de famílias, no caso de Porto Alegre. Toda essa programação, essa organização, esse planejamento da Porto Alegre de 2017 correu ao largo da Secretaria de Planejamento Urbano que existia na época, a SPM, Secretaria de Planejamento Municipal. Essa foto é uma foto de 2012, do mural dos técnicos da Prefeitura da SPM, da época, porque eles ficavam sabendo dos projetos para Porto Alegre pelas páginas da Zero Hora. Então, eles montaram esse mural, vai estar ali Orla do Guaíba, rodovias, separaram por temas, plano diretor, e eles montaram esse mural para saber o que estava acontecendo na cidade. E esses técnicos, eles eram dentro da Secretaria de Planejamento Municipal, eles eram os técnicos da SDU, o Setor de Desenvolvimento Urbano. Então, dentro da Secretaria, eram as pessoas responsáveis por tratar do planejamento da cidade. Aqui, para a Copa, para os projetos da Copa, foram 5 projetos de duplicação de via, 6 projetos de viadutos ou obras de arte, como chamam, 4 corredores de VLT, um aeromóvel e uma possível linha do metrô, a ampliação do aeroporto, 2 estádios de futebol, embora a FIFA requerisse apenas um, e 2 projetos da Orla, né, o Cais Mauá e a Orla do Guaíba. E aí a gente vê que destes projetos, 20 foram feitos a partir de parcerias público-privadas. Então, a gente percebe, e aí são parcerias público-privadas, não necessariamente nos termos da lei que existia na época, porque existiam 4 tipos de parceria público-privada possível, mas existem alguns projetos aqui que são parcerias informais, vamos dizer assim, mas que existem parceiros. E esses parceiros são, como, por exemplo, nos projetos de mobilidade urbana,
todos os projetos foram doados pelo CIERGS, que é a da indústria, o CIERGS, como é que é a sigla agora? Confederação da Indústria do Rio Grande do Sul, muito obrigada. Então, o CIERGS doou os projetos de mobilidade urbana e isso fez com que Porto Alegre... Aqui, não sei se está dando para ver bem, tá. Porto Alegre, porque para acessar os financiamentos do Ministério das Cidades, do PAC da Mobilidade, do PAC da Copa do Mundo, as prefeituras apresentavam a sua matriz de responsabilidade com o Ministério Federal e com os poderes envolvidos. No caso de Porto Alegre, era estritamente municipal, sem a participação do Estado. Em alguns outros casos existia a participação do Estado. Então, aqui, no caso de Porto Alegre, era município e Ministério das Cidades. E aí a gente vê que, no primeiro gráfico, no gráfico ali de cima, está o montante, quantos reais foram, se pretendia ser investidos, e no quadro de baixo, no gráfico de baixo, são quantos projetos foram programados, né, com esse montante. Então, a gente vê que, no caso de Porto Alegre, não é um dos municípios que mais investiu, mas ele investiu massivamente em mobilidade urbana voltada para o automóvel. E ali, então, a gente vai ver 4 projetos para o BRT, para ampliação do BRT, e o resto para duplicação de vias e viadutos. O que acontece? Como esses projetos aqui, é como eles se localizam no município. E aí a gente está sobreposto nesse mapa, está sobreposto com dados do IBGE de a população de alta renda vão ser as partes mais escuras, assim, só para a gente ter uma ideia da distribuição de renda dos moradores e a localização dos projetos. O que acontece? O CIERGS, como ele doou os projetos, ele acabou firmando uma parceria com o município. O município, na época, dizia: não, as doações dos projetos vai ser muito bom, porque nós conseguiremos fazer mais projetos. Só que o que aconteceu? O CIERGS doou apenas os projetos do qual ele tinha interesse. Um dos motivos do BRT nunca ter acontecido até hoje, e aí depois um dia a gente pode abrir toda uma conversa sobre se o projeto que existia para o BRT era ou não realmente, e existia algum incremento substancial no sistema de Porto Alegre, porque Porto Alegre já tinha corredores de ônibus, etc., mas essa é uma outra conversa que não vai dar tempo de entrar aqui. Mas o CIERGS doou os projetos essencialmente ligados à Avenida Tronco e à Terceira Perimetral, aos viadutos da Carlos Gomes. Então, isso gerou, e aí vocês vão ver o atraso, né? Tem obras até hoje inacabadas, obras que nunca saíram do papel, e o Ministério Público, o Tribunal de Contas, na época, isso em 2014 e 2015, autuou o município dizendo: não, olha, não existe a possibilidade de seguir com esses projetos, porque não existem projetos. Os projetos são projetos básicos, a ausência de projetos executivos, aí isso vai dar problemas como lá na Anitta, etc. Mas o que isso vai querer para a gente aqui na questão das remoções? A questão da Avenida Tronco. E aí a Avenida Tronco ela vai ter um papel importante, porque ela vai estar... Isso aqui tem uma coisinha aqui. A Avenida Tronco é o rosinha. Atrás. Aqui. Aqui está a Avenida Tronco, né? Então, a Avenida Tronco vai conectar a Carlos Gomes, essas bolinhas aqui são os centros empresariais. E aí, aqui, a Tronco vai conectar esse novo polo de desenvolvimento imobiliário, que é em torno do Barra Shopping, Pontal do Estaleiro, agora vai ter o Jockey. Vai atravessar a Vila Grande Cruzeiro e vai conectar, inclusive, aqui, né, com o aeroporto. E aí, na matriz de responsabilidade, quando o governo firma a matriz de responsabilidade com o governo federal, existe a possibilidade, ali tem os campos, quanto custa o projeto básico, quanto custa o projeto executivo, qual o preço da obra e qual o valor no projeto que vai ser destinado para as remoções, para as realocações das famílias. E aí, na matriz de responsabilidade da Avenida Tronco, o valor, obviamente, não é o suficiente
para fazer a remoção de maneira digna. As famílias recebem um aluguel social de recebiam um aluguel de R$500 e recebiam R$50 mil pela sua moradia. Aqui está como está hoje, isso aqui é do lado do Postão da Cruzeiro, a obra está inacabada. Na época, a prefeitura começou a licitar e construir muitas casas de passagem. Então, o que acontece? Se viabilizou, no caso das remoções da Tronco, da Vila Grande Cruzeiro, um projeto, através de um projeto de mobilidade urbana, a justificativa para que remoções acontecessem. E a justificativa, quando eu falo da justificativa, é a justificativa com a opinião pública. Não, mas a cidade precisa dessa avenida. Essa avenida está lá projetada, né, nos planos diretores desde 79, ela é importante para a cidade. Ela é importante para a cidade. A terceira perimetral também foi o mesmo processo, só que a terceira perimetral, se a gente pegar os valores do que foi destinado para as remoções das mansões que existiam na terceira perimetral, não vai chegar nem a 1/10, possivelmente, do que foi o valor destinado para as remoções na Avenida Tronco, na Vila Tronco. Então, isso causou, inclusive, teve um movimento chave por chave, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, ou até mesmo conhecer, que foi um movimento que se iniciou dentro da Vila Cruzeiro, para que as pessoas entregassem a chave da sua casa somente quando tivessem a chave da casa para a qual essa pessoa iria. Existia uma grande oferta, uma grande possibilidade de terrenos na área para a realocação das famílias para terrenos na mesma região, e o que não foi feito. E se viabilizou depois projetos como Minha Casa Minha Vida e outros programas nacionais para tentar suprir essa carência dos recursos que não foram previamente planejados. Então, aí a gente vê assim como pode existir a transformação urbana, deve existir a transformação urbana, sim, mas se ela for realizada de maneira programada para que os impactos sociais não sejam tão danosos como esse, o processo de exclusão social e de gentrificação é diferente, né? E aí a gente vai trazer a mesma questão com a DIC e a Nazaré. A DIC já teve muitas famílias removidas, tem o pessoal lá do EMAV, que está aqui, inclusive, que trabalha com a DIC no plano popular da Avenida DIC, da Vila DIC. E, recentemente, a questão da Nazaré para a duplicação da pista do aeroporto. O que acontece hoje? Depois de muitas famílias da DIC terem sido removidas para a área do Porto Seco, tem hoje os trâmites da Avenida Vila Nazaré. Eu participei de algumas audiências públicas de conciliação no Ministério Público e, na época, como era um acordo, daí vem de novo a questão do setor privado, porque a duplicação da pista do aeroporto, a renovação do aeroporto, não era originalmente um projeto, uma parceria público-privada, e hoje ela é, com a entrada da Fraport. E no momento que antes da Fraport entrar, as três esferas de governo, municipal, federal e estadual, fizeram um acordo de que, bom, as obras as novas casas e a remoção das famílias para esse lugar que é a cabeceira do aeroporto, que precisa ser ampliado, ela será de responsabilidade do município. Qual era a opção do município? Enviar as famílias para a região do Timbaúva e para Nossa Senhora do Bonfim. Só que acontece que é uma região que existe né, uma grande... é dominada pelos bala na cara, que é uma outra que é contrária, que eles, né, tem tem conflitos com moradores da Nazaré. Os moradores da Nazaré têm muito medo de ir para essa região e separar famílias, etc, etc.
O que agora, recentemente, o Ministério Público, então, essa semana, o Ministério Público resolveu que, bom, a Fraport tem que ser responsável por essa realocação das famílias, que também existe possibilidade de realocação no local. O problema não é da oferta ou da possibilidade de terrenos, mas sim do desejo de manter essas famílias nos seus locais de origem ou não. E aí essa foto, né, já passou por muitos lugares lá da DIC, do pessoal dos moradores que ficaram e ficaram sem acesso à parada do ônibus. Então é um recorte no muro que fizeram para conseguir acessar o ônibus. Os moradores que ficaram sem acesso à escola e infraestrutura. Então é um caso assim, os dois casos demonstram um desrespeito com os moradores das vilas. E então, sim, esse projeto de exclusão, um projeto de limpeza social, vamos dizer assim, né, de determinadas regiões, via a justificativa de projetos de mobilidade. E aí, na questão do aeroporto, também é uma questão muito difícil, porque como é que vai dizer, não, mas não pode, o aeroporto é bom para a cidade. As pessoas, os moradores da Nazaré não podem morar embaixo da cabeceira. Né, tem problemas, com certeza, existem diversos problemas de ruído, de poluição, etc. Mas as famílias precisam ter garantias de que elas terão uma outra casa num lugar onde elas tenham condições de viver. A questão do entorno da arena, ela é um pouquinho diferente. Aí, lembrando, né, que Porto Alegre precisava só de um estádio nas normas do padrão FIFA, que se falava muito na época. O Grêmio, que já tinha um outro estádio, entrou nessa onda de isenção de impostos para construir um novo estádio. E hoje a gente tem o Estádio Olímpico, que é uma ruína no meio na área central da cidade. E o Arena foi construído... Aqui essa foto é mais antiga, isso é de 2014, é o mapa da prefeitura de 2014. Aqui. Aqui está o Arena, né? Essa planta é uma planta do DEMAB, que trata do projeto integrado da entrada da cidade, o PIEC. O PIEC é um projeto que começou em 2014. Em azulzinho estão marcadas as áreas onde já houveram novas construções, isso até 2014, né? Em laranja são as famílias que foram removidas para essas novas habitações. Em verde são as áreas de terrenos já disponíveis para novas construções do PIEC. E em amarelo são as famílias e as vilas que precisam ainda de novas, que estão no programa para receber novas moradias. E aí a gente vai ver... Existe aqui daí, essa é uma casa do PIEC que é do acesso, é lá na J. Renner, é esse azulzinho aqui. É um empreendimento isolado, diferente dessa faixa aqui, né, do bairro Farrapos aqui, que existe uma faixa, uma depois da outra. Isso aqui a gente vê entrando e saindo pela freeway, né? Esse aqui está lá isolado, mais inserido no tecido urbano tradicional, vamos dizer assim. E é um empreendimento que foi totalmente gentrificado. Não existe mais nenhum morador original. Esse é um projeto que como era integrado, era para tratar não só da questão da habitação, mas do desenvolvimento humano, educação ambiental, escolas, postos de saúde. É uma área, então, que ficou com praças e parques, ficou com grande oferta de escolas e postos de saúde, áreas de lazer. Então, essa melhoria na infraestrutura, ainda que não programada aí esse é um caso um pouco diferente, ainda que não programada para ser gentrificada, ela acabou sendo gentrificada. E aí ela é muito engraçado, porque a gente acaba vendo sempre a gentrificação, porque as elites tomam conta, né, das áreas. Aqui não, aqui é uma classe C, que comprou as casas de famílias que tinham até 3 salários mínimos. Então, essa é essa parte do PIEC. E aqui é a outra parte do PIEC, ao lado do Arena. Aqui houve também a gentrificação, muitos moradores... A gente vê ainda que o padrão das habitações não é como naquele núcleozinho. Aqui houve
os moradores, cerca de 70% das casas nessa região já não são mais os moradores iniciais. Eles já construíram novas habitações no entorno, venderam a casa, construíram no entorno. E depois, com a vinda do Grêmio, da Arena do Grêmio, houve um grande problema social, que é a questão dos dias de jogo, que muitas dessas casas são usadas não mais para habitação, mas para festa. Estacionamento e casos, inclusive, de prostituição infantil. Então, houve uma ruptura social no entorno da Arena muito profunda. Essa vila aqui, a Vila Santo André, cadê? Aqui. Aqui, essa vila amarela aqui, a Vila Santo André, é uma vila que existe um grande problema de prostituição infantil relacionada a caminhoneiros. E aí, com a vinda do Arena, esse problema se expandiu ali para a área do PIEC. Então, estacionamento, local para festa, né, o churrasco e também a questão da prostituição. E aí, por fim, isso é o que passou assim nos últimos, vamos dizer, dos últimos 10 anos, né? E aí, para o futuro, o que se pensa quando se pensa em gentrificação? Aí vai ter outras questões em andamento, como Cais Mauá, que é uma polêmica, que, né, se ele acontecesse nos moldes que estavam previstos, ia haver uma mudança significativa nos moradores do centro, principalmente na questão do comércio, sobretudo. Mas existe o projeto o Master Plan do 4º Distrito, da revitalização dos 4 distritos, que o Smith chama a questão da revitalização ou da regeneração de um eufemismo, para mascarar qual é o real objetivo, que é a limpeza urbana. Aí o projeto do 4º Distrito, não sei se vocês conhecem, mas o projeto urbanístico ele foi elaborado já, a lei da operação urbana consorciada ainda não foi levada à Câmara. No momento, a Prefeitura é um projeto que se iniciou na gestão anterior, a gestão atual está fazendo viagens com a sua cartela de projetos para conseguir investimentos internacionais. Esses recentes investimentos do Banco Mundial se relacionam com o 4º Distrito. E aí aqui tem um dos objetivos do projeto do 4º Distrito, que é incentivar a produção habitacional inclusiva. Então, é atrair investimentos da indústria imobiliária na produção da moradia, tendo como objetivo a oferta de infraestrutura e serviços de acessibilidade no 4º Distrito. Então, a partir da venda de CEPACs, né, como consta na Operação Urbana Consorciada, que é um instrumento do Estatuto da Cidade, que é vender índices através de papéis. Então, a partir dessa venda desses CEPACs, do dinheiro arrecadado pelos CEPACs, que vai para um fundo que é gerido e os valores devem ser utilizados única e exclusivamente para a área do 4º Distrito, não para a cidade toda, deveria se produzir habitação de interesse social. Só que essa produção de interesse social ela é mesclada, para o contrário do que está ali no PIEC, seria uma habitação que não se construir, para não construir guetos, né, para não construir essa imagem segregada de moradores de baixa renda. Então, seria diversificar, como está escrito ali, diversificar os padrões construtivos de habitação social e evitar a segregação espacial. Só que o que acontece? Se não existe uma política pública por trás para que, como a gente já viu no PIEC, que é um programa que é voltado para a habitação de interesse social, com uma série de programas integrados, existiu esse processo de gentrificação de 70%, imagine o que pode acontecer num projeto como o 4º Distrito, que é para ser o novo polo de inovação e tecnologia da cidade, atrair moradores que não são de Porto Alegre, com uma mão de obra especializada. Imagina construir edifícios de habitação de interesse social mesclado em todos os quarteirões. O que isso vai acontecer? Né? O que vai acontecer disso? E aí é o que se chama de criação de habitações gentrificáveis. Elas são criadas
já para serem incorporadas pelo mercado imobiliário e não para o real uso de uma habitação de interesse social. Então, eu trago assim, esse panorama, não é com um olhar, é com um olhar mais do planejamento, né, das ações, não de acompanhando as famílias, isso é uma coisa que eu acompanho de longe, às vezes de perto, depende do caso, mas eu trago essa questão da gentrificação um pouco assim do ponto de vista do Estado, e não só do Estado, mas dos Estados e dos seus parceiros, e de como eles veem a possibilidade da cidade, da produção do mercado imobiliário, e da produção desses projetos urbanos como transformação urbana de renovação de habitantes e de classes sociais para determinadas partes da cidade. Acho que é isso.